Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez juntos, porque aprove a Deus. Não posso esquecer que dizer a vocês que esse é o meu momento, o seu momento abençoado, momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus. Dessa feita, vamos abordar um tema recorrente, recorrente e atualíssimo, falando sobre demonologia, sobre práticas, sobre coisas que estão acontecendo no mundo gospel, no evangelicalismo brasileiro e internacional. É claro, você deve estar acostumado a ver isso. Ok? E você também está acostumado a cenas como essa. Onde você vem? Da família do pai dela. Essas coisas penetram na nossa mente, na mente dos incautos, na mente do crente que não lê a sua Bíblia, não convive com sua Bíblia, que a Bíblia está separada, está guardada no lugar de honra, e ele não lê a sua, não se alimenta da Escritura Sagrada, então é alvo fácil para ser enganado pelo pai da mentira. O texto que nós vamos abordar está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, a partir do verso 3. Lucas, capítulo 22. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento, terceiro biógrafo médico Lucas, capítulo 22, a partir do verso 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. 4. Foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram lhe dar um dinheiro. 6. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. E aí, o que é que a gente aprende aí? É uma pergunta que eu quero fazer a você. Nós já vimos algumas coisas. Nós temos visto muitas coisas no ambiente gospel, no ambiente do evangelicalismo, no ambiente da cinematografia, né? Do cinema, da mídia. Mas qual é a realidade? O que é que a Bíblia realmente nos diz sobre isso? O texto que nós acabamos de ler diz que Satanás entrou em Judas. A palavra grega é Satanás, o opositor, aquele que se opõe. O texto nos informa claramente, Lucas nos informa claramente que ele entrou em Judas. Judas não babou, Judas não falou grosso, Judas não mudou de voz, Judas não virou os olhos, Judas não subiu pelas paredes, Judas não manifestou força exuberante. Nada de transformação física aconteceu com Judas. Judas simplesmente foi impulsionado, tomou coragem e foi trair o Filho de Deus. Foi entregar o Filho de Deus. No mesmo capítulo 22, no verso 31, vai aparecer o texto dizendo, Jesus dizendo a Pedro, Satanás vos pediu para se andar contigo como trigo. Satanás me pediu. De novo, o mesmo Satanás agora. O mesmo opositor, o mesmo adversário. Lucas 22, 31. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Pedro vai dizer uma frase de Jesus dizendo que ele não precisa morrer, não precisa passar pela cruz, não precisa sofrer. Jesus estava explicando o seu martírio. Capítulo 16, verso 23 de Mateus. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, ou seja, arreda, se afasta. Eu sei que é você falando, impulsionando essa pessoa a falar isso, induzindo a pessoa a falar isso. Mais uma vez a palavra grega é Satanás, adversário. No livro de Jó, Antigo Testamento, nós vamos encontrar Jó capítulo 2, verso 1. Os filhos de Deus se reuniram em conferência e no meio deles ia Satanás. Mais uma vez agora em hebraico, Satan, o adversário. Mais uma vez ele está presente ali. Mais uma vez ele está presente. E agora nós temos algumas coisas a aprender com isso. Primeiro que não estamos falando de um ser mitológico, uma mitologia.
uma história de carochinha, uma história para lhe dar medo, uma história que os religiosos criaram para amedrontar você, um inferno hipotético que os religiosos criaram, inventaram para lhe amedrontar, para que você servisse e colaborasse com eles, para não ter o seu destino final ali. O próprio Senhor Jesus, na sua passagem aqui na terra, falou muito mais a respeito do Hades, do inferno, pode chamar de que nome você queira, ausência de Deus, tribulação, lugar devastado, ausência de Deus, total de Deus. Jesus advertiu muito para que o homem não caísse nessa condenação, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, o que é que nós aprendemos aí? Não existe essa manifestação cinematográfica, não vai acontecer. Em alguns momentos isolados talvez aconteça, mas o normal de acontecer é aquilo que Paulo disse em Efésios 6. Paulo falando a respeito que a luta da igreja, Efésios 6, Paulo vai falar que a luta da igreja não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados, potestades, que estão controlando esse mundo tenebroso. E Paulo vai usar a figura do mundo tenebroso, ou seja, um mundo terrível, um mundo cercado de trevas, um mundo onde o pai da mentira, Jesus chamou ele de príncipe deste mundo, ou seja, ele tem um domínio sobre essas pessoas que fazem a sua vontade, que negam a Cristo, que se afastam de Deus voluntariamente, que não querem nada com o que tem a ver com Deus, que buscam um Deus para si, criaram deuses para si, criaram líderes para si, elegeram líderes para si, criaram deuses para si, como diz a própria palavra. Naqueles dias, o Espírito fala expressamente, naquele dia, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a ensinos de demônios. Os demônios ensinam, não são monstros subindo pelas paredes, não. Estamos falando de seres, de anjos caídos, seres espirituais inteligentes e que trabalham contra o reino de Deus aqui na terra, contra mim, contra você, contra a minha família, contra a sua família. Nós precisamos estar alertas para a existência desse mal e as armas que nós podemos usar para vencer esse mal, que Paulo vai falar no capítulo 6 de Efésios sobre a armadura de Deus. Então ele fala de um mundo tenebroso onde milícias malignas estão trabalhando, agindo no silêncio, não fazendo show cinematográfico para ninguém ver, nem chamar a atenção de ninguém, mas agindo nos princípios, nas doutrinas, agindo dentro das igrejas, dividindo as comunidades de fé, trabalhando em princípios e em ideologias que se afastam cada vez mais dos princípios ensinados por Jesus Cristo, cada vez mais se afastam. O que é isso? O que está acontecendo? Por que o mundo está desse jeito? Porque os espíritos enganadores estão trabalhando. Jesus também falou que naquele tempo muitos sentirão como coceira nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina. Onde é que está a sã doutrina? A sã doutrina está na Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática. Não existe outro livro, não existe outra regra, não existe outra revelação. A palavra de Deus já nos foi revelada, já nos foi dada. Ela está na minha mão e na sua mão. Nós podemos usufruir de tudo que ela tem para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Todo o ensinamento que ela tem para nós. Mas você não usa. Mas você não come, você não gosta, você não se alimenta, você não chega perto. Você tem que comer pelo menos um pouquinho todos os dias. E do mesmo jeito que você alimenta o seu corpo, você tem que alimentar o seu espírito, fortalecer o seu espírito com a leitura da palavra e a oração, para deixar você forte o suficiente para enfrentar as investidas do maligno, do Satanás, o adversário, o opositor. Ele entrou em Judas e nada mudou no semblante nem nas feições de Judas. Nada na voz, no semblante, nas feições. Nada mudou. O que mudou foi o seu intento, a sua coragem, a sua força de fazer o mal, de trair o Filho de Deus. Ele recebeu força para trair o Filho de Deus, para mentir, para enganar, para fraudar. E assim tem acontecido no nosso meio. Ideologias falsas, doutrinas falsas, grupos de fé falsos,
líderes falsos, levantando-se cada dia como erva daninha, proliferando como erva daninha, líderes falsos, palavra de Deus falsa, falsa interpretação da Bíblia. Bote aí, anote no seu caderno, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, só existe. Por que existe isso, pastor? Por que tantas igrejas? Por que tantas comunidades falsas? Por que tantas doutrinas, tantas comunidades de fé? Bote isso no seu caderno, só existe falso professor, falso mestre, porque existe falso aluno. Só existe falso mestre, porque existe falso aluno. Porque faça como os crentes de Bereia, quando Paulo chegou para pregar, os bereanos examinaram tudo o que o apóstolo estava dizendo para saber se era verdade. Não deixaram somente porque era o líder famoso, o pastor da mídia, um pastor famoso, o que vendeu 1000 livros, o que viajou para o céu, o que viajou para o inferno. Nada disso. Vamos examinar pelo crivo da Escritura Sagrada. Ela é a resposta da nossa regra de fé e prática. Você quer agradar a Deus? Você quer servir a Deus? Você quer ser filho de Deus? Você quer se aproximar de Deus? Você quer viver com Deus a sua vida na eternidade? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós vamos partir. A ira de Deus está sobre esse mundo. Todo homem morre. Nós vamos morrer. Mas temos diante de Deus uma resposta. Vamos estar com Ele ou distante dele? Opte, escolha agora estar com Deus, estar com Cristo. Através de quem? Através do seu Filho, Jesus Cristo. O único e suficiente Salvador. O único mediador entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe poderosamente, grandemente, soberanamente, no nome de Jesus Cristo. E dê o entendimento dessa palavra. Não acredita na mídia, não acredita no cinema, acredita na palavra de Deus, porque é a verdade para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Deus proteja a tua vida, proteja a tua família, guarde tua existência no nome de Jesus. E querendo Ele, estaremos juntos na próxima oportunidade.